A onda é o cerco se fechando contra os evangélicos. Claro que no mundo todo existe o movimento do espírito do anticristo, de Satanás, contra os cristãos. Os cristãos estão sendo perseguidos na maior parte do mundo. Nos Estados Unidos, na época de Barack Obama, os cristãos foram muito perseguidos, foram proibidos de testemunhar nas escolas públicas, nos locais públicos, de orar em público, proibidos de fazer um monte de coisas que sempre fizeram nos Estados Unidos. A perseguição dissimulada estava muito forte. Em protesto, os evangélicos votaram na maior parte em Donald Trump, que cremos foi colocado por Deus para reverter essa situação. Se ele está sendo um bom presidente para os Estados Unidos ou não, é outra coisa, e eu acredito até que nem é Deus quem julga isto. Mas que ele está sendo excelente para os evangélicos, para os conservadores, os católicos também, para aqueles que valorizam a família, isso está. Ele está colocando todas as forças do executivo dos Estados Unidos a favor dos cristãos. Mas, por isso mesmo, ele está sendo odiado e não vai ser reeleito ou vai cair mais cedo. O fato é que Deus está dando uma oportunidade aos Estados Unidos. Mas no mais do mundo, o evangelho continua sendo perseguido. Se, por um lado, nos países muçulmanos, o evangelho está sendo perseguido. Nos países comunistas, o evangelho está sendo perseguido. Na Europa, está sendo muito limitado. Por outro lado, os cristãos estão cada vez mais ousados nesses países e então Deus está fazendo se converterem pessoas em Israel, no Irã, na Líbia, no Egito, na Síria e no Paquistão, país terrivelmente muçulmano, na Índia. Deus está agindo poderosamente na África e muitos países muçulmanos. Nós temos trazido aqui o testemunho de pessoas falando da Burkina Faso, do Togo, do Benin, a Nigéria, Angola. Deus está agindo nesses países da África. É a última chance, a última oportunidade. E no Brasil? Bem, no Brasil também é uma ação de Deus essa chamada crise. Ela tem uma causa humana, que foi o descalabro das contas públicas nos governos do PT. Isso chegou a um valor astronômico, uma dívida impagável que faliu o país. Daqui por diante é empobrecimento gradativo em todo o Brasil. Mas não é só o problema econômico, o problema moral está gigantesco no país. Quando se levanta a questão da corrupção, verifica-se que quase todos os partidos estão envolvidos, praticamente a maior parte dos grandes políticos também, e o povo conivente com isto também. Então, é uma corrupção generalizada, mas a mão de Deus não pesa no Brasil somente na área financeira, também nas calamidades naturais que vão aumentar e uma série de situações que Deus vai fazer acontecer. A bandidagem, as facções criminosas estão já apavorando o país e muitas outras coisas que vão acontecer para o cumprimento das profecias com a finalidade de alertar, despertar o povo de Deus. Eu quero falar dos cristãos, os que creem no Senhor, que precisam ser despertados. E aqui, mais uma vez, reafirmar minha convicção baseada na Bíblia de que o mal não está vindo sobre o Brasil por causa da grande quantidade de pessoas fazendo maldade. Preste atenção, mas pela falta de intercessores na brecha. Quando em Sodoma e Gomorra
Abraão intercedeu. Deus, se houverem 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Se houverem 45, 40, 30, 20, 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir tendo 10 justos? Não. Se o Abraão chegasse a 1, Senhor, por causa de 1 justo, o Senhor vai destruir? Evidentemente, todos sabem a resposta. Não. Se houver 1 justo na cidade, Deus não destrói a cidade por amor daquele justo. Mas isto foi claro em Jerusalém. Deus disse, procure agora. Vocês todos podem verificar por toda a cidade de Jerusalém para ver se há uma pessoa praticando a justiça ou me buscando, e eu vou salvar a cidade por amor dessa uma pessoa só. E não havia, e Deus destruiu a cidade. O Brasil está perecendo e a mão de Deus vai continuar pesando sobre o Brasil. A situação ainda vai piorar muito. Não é pela quantidade grande de pessoas fazendo maldade, mas é pela falta de intercessores. Os crentes não estão buscando o Senhor na intercessão pelo país. Cada um busca a sua bênção, os seus interesses, a sua prosperidade, a sua cura, o seu milagre. Os crentes estão indo à igreja não para servirem ao Senhor e para intercederem pelo seu país, não para serem sacerdotes obedecendo a Deus. Os crentes estão indo para a igreja por seus interesses sociais, procurar namoro, procurar ambiente social, para se enturmarem, para receberem bênção, para disputarem cargos, para terem oportunidade de aparecer na igreja. É verdade ou não é? Você conhece o meio evangélico? Alguém está indo lá cedo, antes da hora da reunião, se dobrar de joelhos para orar pela igreja toda, pela cidade, pelas autoridades. Você conhece alguém que faz isso? Chega antes da hora do culto para orar, interceder, chorar diante de Deus. Tem alguém? Você conhece uma pessoa na igreja que faça isso? Não, os crentes estão indo para buscar a sua bênção, para abraçar os outros irmãos, para paquerarem, para demonstrarem roupa nova que compraram, enfim, estão indo por seus interesses, ou interesses espiritual místico, para receber uma bênção, buscar cura, porta de emprego. Eles estão indo por interesse, não é para servir a Deus. Quem é que está evangelizando? São raríssimos os crentes que estão evangelizando por aí. A maioria está acomodada, se limita a assistir reuniões de igreja. E o Senhor diz, eu não castigaria uma nação desse jeito. Claro, a ira de Deus sobre o Brasil é para despertar os que são dele. Eu vou repetir, não adianta despertar os que não são do Senhor, não tem nem como despertar esses. Esses precisam ser evangelizados. Mas como serão evangelizados se não há quem pregue? E como pregarão se os crentes estão dentro dos templos, não estão saindo mais? Dão todo tipo de desculpa, mas o fato é que os crentes estão em torno de shows e reuniões na igreja de segunda a domingo e não tem tempo. Então, como serão evangelizados se os crentes não estão pregando? Pois é, está havendo uma necessidade da ira de Deus dentro das igrejas para despertar os crentes, para se consertarem com Deus, se arrependerem de seus pecados de mornidão espiritual, porque o Brasil está do jeito que está por causa da mornidão dos crentes. Esta é a verdadeira causa. Então, Deus revela uma onda gigantesca vinda contra o Brasil. Eu confesso que eu já vi muitas ondas em revelação de Deus, mas em nenhuma delas Deus mostrou, para mim pelo menos, que é uma onda de mar, um tsunami para destruir cidades do litoral do Brasil. Muita gente está interpretando assim e pode até acontecer, como eu creio que na grande tribulação vai acontecer, porque a grande tribulação já está próxima. Mas a grande onda que Deus tem me mostrado e mostrado a outros irmãos também, vindo sobre o Brasil, é uma onda de perseguição aos evangélicos. E essa onda está se delineando em todas as áreas. Então eu vou só enumerar para você. No governo do PT,
houve uma onda muito grande de infiltração e milhares de ativistas petistas foram colocados no governo para gerar cartilhas, para gerar filmes, informações, etc., além da Lei Rouanet, que financiou tudo isto, para gerarem material contra a família, contra a boa sexualidade, contra o casamento, contra os padrões cristãos, contra a moral cristã. Hoje, os livros estão impregnados, os livros escolares com dinheiro público estão impregnados de ensinamentos ateístas, materialistas, diabólicos e ondas de Saci Pererê e tudo. Não se fala, por exemplo, em português em analisar Rui Barbosa. Ele não é lembrado porque ele era simpático aos cristãos. O Rui Barbosa, que é tido como grande vulto da literatura, não é nem mencionado mais nos livros escolares que falam de literatura. Mas todos esses cantores satanistas e endemoniados são mencionados nos livros para as crianças. E superstição de Saci Pererê, história desse tipo, enche os livros. Agora, de família, de Bíblia, de cristianismo, não se fala nada nesses livros escolares que estão sendo impressos. E alguém denuncia que lá de Israel, um historiador muito profundo no conhecimento, está verificando livros de história que são editados no Brasil com dinheiro público, estão ensinando que o nome de Israel é Palestina e estão invertendo muitos conceitos históricos na intenção de atender à ONU, porque a ONU também está impregnada por satanistas e pessoas com essa ideia. Eles querem retirar dos livros escolares todas as menções a Israel e a Bíblia como lá o berço do cristianismo. Eles querem acabar com isso e estão introduzindo muitas informações islâmicas, muçulmanas sobre aquela terra que eles chamam de Palestina, porque é a terra dos palestinos. Isso foi lá pelo imperador, criado pelo imperador Adriano em 135 da nossa era, porque ele odiava os judeus e mudou o nome lá da terra da Judéia para a Palestina, e de lá para cá também não foi lembrado, a não ser nesses últimos tempos, que depois daquela Lei Balfour da Inglaterra, 1917, a partir dali, a Inglaterra chamou ingenuamente de Palestina, mas depois esse termo foi ultimamente supervalorizado e eles querem tirar Israel da menção de todos os livros escolares. Então, é uma situação realmente complicada. Mas, além disso, as informações sobre o cristianismo são introduzidas de forma depredatória, de forma negativa nos livros escolares. E as menções históricas também estão sendo deturpadas. Os livros escolares no Brasil estão impregnados dessas informações antibíblicas. Agora, ajudando a Rede Globo também, agora parece que arregaçou as mangas de vez contra o Evangelho. Então, eles estão pregando descaradamente a ideologia de gêneros, pregando homossexualismo em novelas, em todo tipo de programas. Eles estão introduzindo programas de sátira, de crítica aos evangélicos. Isso é colocado nas novelas, é colocado em programas humorísticos. E o humor predileto hoje na Rede Globo, eu não vejo. São informações que são trazidas por gente idônea. Eu não vejo, graças a Deus. Mas eles estão satirizando o evangelho. O humor predileto hoje é criticar os evangélicos. E não é sem razão, não, porque essas igrejas tipo Universal estão dando motivo para enlamear o evangelho. E eles, se aproveitando disso, fazem a crítica como se fossem todos os evangélicos farinha do mesmo saco. E então, mas isso também é parte da onda no Brasil. Agora, nós temos um presidente que é movido
por forças ocultistas, de feitiçaria. E esse presidente está, graças a Deus, fraco, porque enfraquecido, ele está cedendo para o Centrão, que tem uma base evangélica muito forte, o chamado Centrão. Um governo fraco está dando lugar à oportunidade do Centrão, que tem vários ministérios, pastores como ministros, e no Congresso, porque o presidente Temer precisa do voto dos evangélicos, está cedendo em algumas áreas. Não fosse isso, ele estaria de pé embaixo contra os evangélicos também, porque ele não é muito desse lado, não. Então, só para você poder entender por que Deus sustenta, mas fracamente, um governo fraco. Se vier um governo forte, por exemplo, se o Rodrigo Maia vier mais forte ou outro qualquer, eles não vão nem ligar mais para os evangélicos, que vão dar carta branca para a Rede Globo. Aliás, existe um dinheiro grosso do mundo financiando essas campanhas contra a família, favor do aborto. Ontem houve uma manifestação no Rio de Janeiro a favor do aborto. E a mídia está dando todo o apoio, porque há dinheiro grosso lá de fora financiando essas campanhas de toda a agenda LGBT. E eles são contra os cristãos. Então, tudo isto faz parte dessa onda que está se levantando contra os cristãos. A perseguição está aumentando em todas as áreas, no judiciário também. O presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é ministro do Supremo Tribunal Federal também, graças a Deus ele não é presidente, mas o ministro Gilmar Mendes já disse que a grande preocupação dele é a influência evangélica no voto. Então, a grande preocupação dele nas eleições é fiscalizar as igrejas para não servirem de palco para as eleições. Ou seja, ele está com a cabeça voltada para perseguir os evangélicos no Brasil. Só para você ter ideia. Toda a grande mídia está, assim, acumpliciada com essa perseguição aos cristãos. Bom, só para você ter ideia ainda, em Brasília foi destruído recentemente um templo de forma, assim, ostensiva, humilhante, um templo de uma Assembleia de Deus ligada à Madureira. Essa Assembleia de Deus teve o templo destruído por máquinas e foi algo assim humilhante. E a polícia esteve lá para forçar os manifestantes que não queriam impedir, os membros da igreja. Foi humilhante. Interessante, a chefe dessa agência do Distrito Federal se diz evangélica. E ela disse não, porque ela é de outra denominação. Os evangélicos têm que obedecer à lei. É lei, então mete o pau, mete a máquina, destrói o templo. Interessante, porque esse já é o 32º templo destruído no Distrito Federal. O Distrito Federal tem tido governadores socialistas, petistas e socialistas, e esse Hollenberg é socialista. Eles não têm nenhuma admiração pelos evangélicos. Então já foram 32 templos destruídos no Distrito Federal. Mas isso não vai parar no Distrito Federal, porque há uma lei, Estatuto das Cidades, que é federal, que já existe, está aprovada. Essa lei precisa de leis municipais para serem respaldadas. E então, essas leis municipais, os municípios estão demorando. Mas as grandes cidades, como São Paulo, já saem na frente para aprovar essas leis de perseguição à construção de templos. E nós vamos ver brevemente isso se generalizar no Brasil, perseguição aos templos, porque a maior parte dos templos não pode ser legalizada segundo as leis existentes. Então, daqui a pouco eles vão demolir templos no Brasil inteiro. E eu vou parar por aqui, porque essa onda vem com mais coisas contra os evangélicos. Por enquanto, as facções, a maioria das facções chamadas criminosas ainda respeitam os evangélicos. Em algum momento, tal de PCC, que não tem atração nenhuma pelos evangélicos, essas facções criminosas vão acabar se voltando
contra os evangélicos também. A onda está crescendo com a permissão de Deus. Eu vou repetir, a onda está crescendo de perseguição contra os evangélicos no Brasil com a permissão de Deus, para filtrar os que são verdadeiros. Agora, irmão, se prepare para sofrer, para ter dificuldades cada dia maiores para seguir a Jesus de todo o coração.